A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia e também a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente, compartilham com outras pessoas e queremos também agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Dorcas Alves, de Vitória, no Espírito Santo. José Afrânio Arruda, de Manaus, Amazonas. Rosângela Tavares, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Valda Oliveira, de Alexânia, em Goiás. Josiane Lima, de Jaguariúna, São Paulo. Eva Eleutério, de Naviraí, Mato Grosso do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos, por este dia que nos concedes e também por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Suplicamos que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, nos dando entendimento, e ajudando-nos a tomar uma decisão ao Teu lado, ao lado da verdade, praticá-la em nossa vida e que possamos, em meio às nossas lutas e problemas que enfrentamos, ter a Tua companhia e também forças para suportarmos estes momentos que nós vivemos e que nós não desanimemos, que perseveremos e que possamos estar aguardando o Senhor Jesus. Pedimos por todos aqueles que nos escrevem, pedindo orações. Tu conheces a necessidade de cada um. Abençoa-os conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo a respeito do poder de Jesus exaltado. E como nós temos visto esta semana, no estudo que estamos fazendo, nós já podemos perceber que o poder foi dado a Jesus, toda a autoridade, após a sua ressurreição. Jesus, ele veio com uma missão de vencer o pecado e poder morrer em lugar do ser humano pecador. E Jesus, ele venceu, ele foi vitorioso. Mas a vitória maior de Jesus foi quando ele saiu da tumba, quando ele ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a certeza da nossa salvação. Porque somente Jesus, somente um ser divino poderia pagar o preço do pecado, que era a morte eterna, e depois de ter passado pela morte, tornar à vida. Jesus, ele tinha esse poder de voltar à vida. Ele era Deus, ele não usava o seu poder para o seu benefício, poder divino, mas os milagres que ele realizava, as curas, ele exercia com o poder que ele recebia de Deus, Pai, através da comunhão que Jesus tinha com ele diariamente. E é nesse poder que Jesus exercia, então, as suas curas e milagres. E nós também, irmãos, não devemos nos sentir fracassados, derrotados, porque esse poder de Jesus, ele é concedido a cada um daqueles que creem em Jesus e buscam nele a força e o poder para vencer as lutas e os problemas da vida. Se nós continuarmos nos queixando, reclamando e que sofremos, que temos os nossos problemas diversos que cada um tem, nós não estamos buscando o poder de Deus para vencer. E então nós precisamos lançar mão deste poder. Ele está à nossa disposição. Basta nós orarmos com fé, crendo, e Jesus, ele opera um milagre em nossa vida. É claro que às vezes o milagre não vem na mesma hora, ou na mesma semana ou no mesmo mês, às vezes demora. Nós temos que continuar insistindo e crendo nesse poder. E então, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele cita claramente que Cristo,
ele está acima de todos os poderes, todos os governantes, principados. E por que Paulo estava dizendo exatamente que Cristo está acima de todos os poderes? Porque esta cidade de Éfeso era uma cidade que era envolvida em magia. As pessoas, elas criam nos milagres que os feiticeiros faziam, que os médiuns faziam. E então, Paulo ele chegou pregando esse Jesus, que é acima de todo o poder, e as pessoas creram na pregação de Paulo, aceitaram a mensagem de Paulo, e eles então levavam os livros que eles haviam comprado e outros artigos que lembrava a questão dos poderes que existe na magia, para serem queimados. E quando nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 1 e no verso 20, o apóstolo Paulo, ele diz: é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Então é esse poder, o poder insuperável de Deus, que Cristo está pronto a nos conceder. No verso 21, Efésios 1, 21 diz: agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Então Paulo aqui cita claramente esses poderes que os mágicos estavam usando para fazer as suas magias, para iludir as pessoas. Nós sabemos que Satanás ele tem poder e ele pode fazer também maravilhas para enganar as pessoas. E então essas pessoas, nos diz lá em Atos, no capítulo 19 e nos versos de 11 a 20, nós já lemos com vocês essa semana. Eu vou relembrar aqui, Atos 19, a partir do verso 11, diz aqui o apóstolo Paulo: Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários, quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos e estes eram curados de suas doenças, e deles saíam espíritos malignos das pessoas que eram curadas. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Vejam, essas pessoas eram judeus e eles estavam aqui usando o nome de Jesus, a quem Paulo anunciava, para expulsar os demônios. Só que eles não conseguiam expulsar os demônios. Diz aqui no verso 14, os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. Vejam, o espírito maligno atacou esses 7 filhos de Seva, que estavam usando o nome de Jesus, a quem Paulo anunciava, para poder expulsar espíritos malignos, mas eles não conseguiam expulsar, e o espírito maligno se voltou contra eles. Então, irmãos, é este Jesus que tem esse poder que nós lemos aqui no capítulo 19, a partir do verso 11, um poder de expulsar demônios, expulsar o maligno da vida da pessoa. E diz aqui que Paulo ele era cheio do poder de Deus, e os lenços ou aventais usados por Paulo eram colocados sobre os enfermos e estes eram curados de suas doenças. E os espíritos malignos saíam deles. Este é o poder desse Jesus exaltado. É esse poder que Deus está pronto a nos conceder, se nós formos sinceros e fiéis a Ele. Não como esses filhos de Seva, desse sacerdote, eles usando o nome de Jesus, mas para ganhar dinheiro. Era magia que eles estavam fazendo com o nome de Jesus. Então, irmãos, Deus ele está pronto a nos conceder o poder que nós necessitamos em nossa vida. E para isso nós precisamos crer, para isso nós precisamos buscar, para isso nós precisamos ter comunhão com Deus cada dia, orar, estudar a palavra, viver os princípios da palavra de Deus em nossa vida, para que Deus possa nos usar. Aqui em Efésios, no capítulo 2 e no verso 2, Paulo escreveu: nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Então,
as pessoas que estavam querendo expulsar demônios, eles estavam vivendo como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é esse comandante? É Satanás. Eles estavam sendo usados por Satanás para enganar as pessoas. E também em Efésios, no capítulo 6 e no verso 12, Paulo, ele diz aqui: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Vejam, é a luta que nós enfrentamos, irmãos. Não é a luta contra a pessoa, contra um irmão de igreja, contra alguém da família. Não é contra carne e sangue, não é contra quem nós podemos ver. A nossa luta é uma luta invisível. Os poderes malignos estão aí por toda parte. Estão aí neste mundo invisível. E então nós lutamos contra estes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então nós não temos condições de vencer os espíritos malignos, esta luta invisível que nós travamos, a luta do bem contra o mal, somente pelo poder de Jesus em nossa vida. Então nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos implorar e, acima de tudo, claro, estarmos prontos a fazer a vontade de Deus em nossa vida. Porque se nós queremos receber o poder de Deus, mas não queremos obedecê-lo, fazer a vontade dele, como é que Deus pode nos conceder este poder? Então nós precisamos crer que Cristo ele está acima de qualquer poder. Nós, seres humanos, humanamente falando, não temos poder de vencer o inimigo. Ele é astuto. Mas, quando nós buscamos em Jesus esta força, esse poder, não existe poder maligno que possa nos derrotar. Mas quando nós estamos escondidos em Cristo, vivendo uma vida em comunhão com Ele, deixando que Cristo apareça e não nós, aí nós seremos vitoriosos sobre o maligno. Então, essa história que está relatada em Atos capítulo 19, a partir do verso 11, aconteceu com Paulo quando ele estava lá em Éfeso. Eles viam Paulo, pelo poder de Deus, fazendo os milagres, curando pessoas, expulsando demônios. Então eles começaram, essas pessoas que mexiam com magia e eram judeus, começaram a usar o nome de Jesus dizendo a quem Paulo anuncia. Então hoje também, irmãos, muitas pessoas, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, estão espalhados aí por toda parte, usando a Bíblia, mas torcendo a verdade, torcendo a palavra de Deus para o seu próprio interesse, o seu próprio benefício. E então, através desta artimanha que eles usam de usar a palavra de Deus distorcida, não o que está escrito aqui, como Deus requer, eles estão ganhando dinheiro em cima das pessoas, cobrando para fazer curas, milagres e outras coisas mais que as pessoas necessitam. E nós temos que nos afastar dessas pessoas. Nós temos que buscar a verdade na palavra de Deus. Por isso eu insisto, estude a Bíblia. Não confie somente no que você ouve. Não confie somente nas redes sociais, o que você vê. Vá à Bíblia. E como nós fazemos aqui, citamos versos bíblicos e a passagem bíblicas, lemos com vocês, marque na sua Bíblia, anote aí os versículos, as passagens e marque na sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia, conheça a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a buscarmos este Deus que nós cremos e este Jesus a quem nós aceitamos em nossa vida, possamos caminhar com Ele e sermos vitoriosos nas lutas e nos problemas que enfrentamos em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para continuar o assunto da semana. Mas não nos esqueçamos, Paulo ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.